Meus amados, nós prosseguimos hoje com a última pregação da série baseada no livro de Esther, cujo tema é o Deus oculto que trabalha no meio da confusão. E como tem pessoas nos visitando, é só para explicar que a igreja tem por hábito pregar com base num livro inteiro. Nós estamos chegando nesse domingo ao último sermão, baseado então no livro de Esther. A gente tem a pretensão de, na próxima semana, fazer um painel teológico para terminar então essa série de pregações. Mas a última pregação de hoje encerra então esse ciclo de pregações que começou então alguns meses atrás. Sem mais demoras, abra a Escritura Sagrada em Esther capítulo 9. Nossa exposição será baseada no capítulo 9 e no capítulo 10, encerrando então a série de pregações com base então nesse livro. E eu já vou antecipar dizendo que eu não tenho a pretensão de ler toda essa passagem. A gente vai selecionar alguns versos para entender a mensagem então que contempla essa reta final do livro de Esther. A temática então para essa exposição, irmãos, é essa aí, olha, que eu coloquei no próximo slide. E eu fiz uma brincadeira ali de provocação, você está vendo que o nome Esther está de cabeça para baixo, né? Então a brincadeira é essa. O tema dessa parte final do livro é um mundo de cabeça para baixo. A gente vai ver agora que o mundo do Império Persa vai ser colocado de cabeça para baixo. Para você não ficar com tontura, eu vou botar Esther na posição correta, tá bom? Então, o mundo é de cabeça para baixo. Só para lembrar, essa expressão, o mundo de cabeça para baixo, pode ser usada em muitos momentos da história da humanidade. Eu podia estar falando agora de guerras, como um período em que o mundo foi colocado de cabeça para baixo. Mas mais recentemente, nós experimentamos um período no mundo em que o mundo ficou de cabeça para baixo. Você há de se lembrar que alguns anos atrás, nós não poderíamos estar reunidos como estamos agora adorando a Deus. Porque o mundo foi acometido de uma pandemia, a pandemia do Covid-19, que fez o mundo ficar de cabeça para baixo. Mais recentemente, saiu um relatório de 36 entidades internacionais que geraram 114 gráficos que consolidaram os efeitos da pandemia do Covid sobre a saúde, sobre a vida. Só para dar esse número para você, 5 milhões de vidas foram ceifadas durante a pandemia da Covid-19, sobre a educação, sobre a violência, sobre a mobilidade, sobre as relações de trabalho e também sobre a igreja. Se é de se lembrar que a igreja sofreu muito por conta da pandemia, e o mundo como um todo ficou de cabeça para baixo. Só para você ter ideia, eu separei um gráfico dos 114 que eu podia apresentar, para mostrar que, por exemplo, a pandemia empobreceu muita gente no mundo. Por conta das entidades econômicas que foram impedidas, mais de 60 milhões de pessoas foram para a linha de extrema pobreza. Esse gráfico mostra como é que cada região do mundo teve um número de gente levada para essa posição de extrema pobreza em cada continente do planeta Terra. Você nota que quanto mais pobre o continente, maior o número de pessoas que foram levadas para essa posição. A extrema pobreza, de acordo com alguns, significa alguém que recebe R$ 170 por mês para sobreviver. Então, a Covid, ou a pandemia, produziu esse efeito colateral no mundo. O mundo foi virado de cabeça para baixo. Uma das coordenadoras da pesquisa, Angela May, do Escritório de Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, resumiu esse conjunto de dados dizendo o seguinte: a pandemia colocou o mundo de cabeça para baixo. O que a gente vai ver então em Esther, capítulo 9 e 10, é exatamente a mesma ideia. O mundo foi colocado de cabeça para baixo. E de uma certa maneira, nesse sentido de Esther, de forma positiva para o povo de Deus. O resumo de como é que o mundo foi colocado de cabeça para baixo está no verso 1 do capítulo 9, e eu vou ler ele agora. Acompanhe comigo o que é dito. Capítulo 9 começa dizendo o seguinte: no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam a senhorar-se deles, sucedeu o contrário.
pois os judeus é que se assenhoravam, ou se assenhoraram dos seus inimigos, dos que os odiavam. Essa é a primeira informação do capítulo 9. Lembra que, rapidamente lembrando o que havia acontecido até esse momento, o autor inicia o capítulo 9 dando para nós uma informação muito importante. Ele, sem rodeios, vai ao ponto principal. Lembra que até esse momento havia um dia decisivo para os judeus. Era esse dia aí, o dia 13 do 12º mês. Só para você ter ideia, no calendário gregoriano é final de fevereiro e início de março que a gente está falando aqui. No dia 13 havia então um decreto feito por Amã que estabelecia que os judeus deveriam ser mortos, destruídos, aniquilados por aqueles que eram inimigos dos judeus. Havia um outro edito agora, porque as leis persas eram irrevogáveis. O segundo edito dizia que os judeus poderiam se proteger dessa investida dos seus inimigos. A questão agora é: qual desses dois editos ou editos sairia vitorioso? Aquele que era oriundo de Amã ou aquele que era oriundo de Mordecai? E o autor do livro diz que acontece uma reviravolta. Para usar a expressão aqui, aqueles que tinham tramado matar e destruir os judeus foram eles mesmos destruídos. Você entende essa expressão? O feitiço vira contra o feiticeiro. O autor então começa dizendo para nós que acontece uma reviravolta a favor do povo da aliança. O restante então do capítulo 9 e o capítulo 10 vai tratar dessa reviravolta. O que a gente vai ver então na sequência são essas três subdivisões aí que eu posso dar para você. Primeiro, do verso 2 até o verso 16, a reviravolta é apresentada para nós em detalhes. O que acontece então, agora que o édito de Mordecai se sobrepõe ao de Amã? Como é que a coisa vai se desenrolar na prática? Segunda parte há uma festa que passa a ser inaugurada a partir desse momento na história do povo judeu. A festa de Purim. Lembra que eu falei para vocês que o livro de Esther começa e termina com festa. Vamos falar então um pouquinho dessa reviravolta que passa a ser celebrada pelo povo, do verso 17 ao verso 32. E por fim, o texto termina no capítulo 10, do verso 1 ao verso 3, falando um pouquinho para a gente considerar essa reviravolta numa certa perspectiva. Não crie tantas expectativas sobre as reviravoltas que podem acontecer na história a favor do povo de Deus. Todas elas são reviravoltas parciais. E não fique tão empolgado e tão entusiasmado nessas horas. Ponha isso na sua perspectiva correta e o terceirão termina considerando e reconsiderando essa reviravolta. Vamos começar olhando então, no primeiro momento, aquilo que o texto dá para nós sobre detalhes sobre essa reviravolta. Como eu já falei, eu não vou ler o texto inteiro, mas eu quero mostrar para você que o que vai ficar como mensagem principal desses detalhes é o seguinte: os inimigos do povo de Deus foram amplamente derrotados. O povo de Israel, o povo judeu, no tempo do Império Persa, sob o comando de Mordecai, ao invés de como intentava Amã, esse povo descansou daqueles que eram inimigos desse povo. Vamos dar uma olhada como é que essa informação é dada para nós? Em 4 versos, versos 5 e 6, acompanhe comigo a leitura, ele diz assim: feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram,
Verso 6: na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Na sequência, a gente tem do verso 7 ao verso 10, o enforcamento dos 10 filhos de Amã, mostrando que nenhum descendente amalequita seria mantido vivo. Depois do verso 11 até o verso 14, a gente vê Esther pedindo mais um dia para essa guerra ser mantida, porque ela quer ter certeza de que todos os inimigos foram mortos. E veja ainda do verso 15 até o verso 16. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. O verso 16 termina com o quadro final do que aconteceu em detalhes. Também os demais judeus que se achavam nas suas províncias do bem se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Está claro para você, lendo essas passagens, que os detalhes dessa guerra são dados para nós nas suas minúcias. Os números são espantosos. 75.000 pessoas foram mortas por conta do agir do povo judeu contra os seus inimigos, e eles descansam dessa inimizade. Mas eu sei que nessa altura da exposição há uma pergunta aí brotando no seu coração, e eu não vou deixar de encarar essa pergunta. A pergunta é a seguinte: Pastor, Mordecai agiu de forma correta, autorizando que os judeus não apenas se defendessem contra os seus inimigos, mas os ferissem, como a gente viu no verso 5, com golpes de espada, matança e destruição? Mais do que isso, quer dizer então que a Bíblia tem um duplo padrão? A palavra de expressão é boa agora, né? Duplo padrão. Ou seja, quando o genocídio é realizado pelos judeus, é admissível e correto. Mas quando ele é realizado pelos inimigos deles, é repreensível e injustificado. Você e eu ficamos meio desconfortáveis com essa informação detalhada do texto. É uma verdade, irmão. Enquanto eu li aqui, as pessoas olham para mim assim. Primeiro, vocês falam a Bíblia, né? Está na Bíblia. A palavra de Deus revela para nós esses detalhes. Nós lemos Juízes recentemente na igreja. Viu lá como é que acontecia isso à torto e à direito? Dá uma olhada em Josué, quando o povo invade a terra de Canaã. O que eles fazem com os habitantes da terra, os inimigos do povo de Deus? Eles usam espada para matar e destruir os inimigos, fazendo deles o que bem quiserem. Como é que se resolve esse problema? Como é que esse problema que aparece na Bíblia deve ser entendido por nós? Isso até tem muita vinculação com aquilo que a gente está vendo em Israel, porque agora a pergunta também é essa: será que o que está acontecendo em Israel agora tem relação com o que aconteceu no período do Império Persa, sob a liderança de Mordecai, matando lá aqueles inimigos do povo de Deus? Eu até estava brincando aqui com o pastor André, que Amã e Ramais são até palavras parecidas, né? Você pode precipitar se achar que Ramais é a incorporação do espírito de Amã. Calma, vai devagar, não faz essas conexões assim, porque elas não devem ser feitas assim. Então, diante desse quadro, eu queria gastar um tempinho na exposição para mostrar como é que a gente deve entender essa guerra que está acontecendo aqui e que acontece no Velho Testamento à luz da realidade atual. Então, eu quero expor para vocês de maneira muito simples, primeiro, o conceito de guerra santa
da Escritura Sagrada. A primeira coisa que eu quero que você guarde é o seguinte: Mordecai está fazendo o que faz sob a forma de uma guerra santa. Ou seja, nós temos que ter esse conceito para entender o que está acontecendo aqui. O que é uma guerra santa? O que é uma guerra santa? Mordecai age como age, matando os inimigos do povo de Deus naquele período, não por uma motivação de animosidade, nem tampouco por questões éticas e raciais. Não, irmãos. Na Guerra Santa, o povo de Israel agia como agente do justo juízo de Deus. Eles funcionavam como o equivalente humano ao fogo e ao enxofre que desceram do céu, destruindo Sodoma e Gomorra. Eles funcionavam como o dilúvio nos dias de Noé, que liquidou, matou todos os habitantes da terra. Em todos esses casos de guerra santa, as pessoas não foram condenadas e mortas porque estavam no lugar errado, na hora errada. Não, eles foram mortos e condenados porque eram pecadores impenitentes contra Deus. Lembre uma coisa, amado: o salário do pecado é a morte. Para ir para o inferno, basta não fazer nada, basta viver como você vem vivendo. Isso se aplica a toda a humanidade, independente da idade, do gênero, da etnia. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus, nem sempre Deus cumpre essa sentença de maneira imediata, mas de vez em quando Ele acha por bem fazer. Lembre de uma coisa: Deus é compassivo, longânimo, grande em misericórdia, que perdoa o pecado, a transgressão e a iniquidade. Deus resgatou a família de Ló de Sodoma e Gomorra. Deus resgatou a família de Noé do dilúvio, a prostituta Raabe, lá da destruição de Jericó. Mas Deus também não inocenta o culpado. Muitas vezes Ele acha por bem declarar o seu juízo de maneira pública, direta e clara. E no Velho Testamento Ele usou a nação de Israel para sentenciar esse juízo contra nações impiedosas, impenitentes e pecadoras. Olha, lembra de uma coisa: como disse Robert Kendrick, o Senhor é misericordioso por muito tempo, como se não soubesse castigar. Ele finalmente castiga, como se não soubesse ter compaixão. Muitas vezes na história do povo de Israel ele faz isso. E aqui, no caso específico de Mordecai, no tempo de Esther, essa guerra santa era contra inimigos antigos, os amalequitas. Eu não vou lembrar tudo para você, mas só para refrescar sua memória. Os amalequitas foram aqueles que, quando o povo de Israel sai do Egito, eles atacam o povo de Israel pelas costas, um ataque traiçoeiro. Deus então se compromete naquela ocasião, você pode ver isso em Êxodo 17, Deus se compromete a apagar a memória desse povo debaixo da terra. Ele diz isso. E veja, o edito, portanto, de Mordecai é uma continuação dessa guerra santa, que se estendeu porque Saul desobedeceu a Deus, quando ele foi orientado a acabar com os amalequitas. Ele preservou a vida deles. Por causa disso, em 1 Samuel 15, Saul perde o seu trono, e Deus então mantém a sentença contra esse povo. E agora Mordecai está cumprindo efetivamente aquela maldição. Lembremos, isso não é uma novidade da Bíblia não, tá? Se eu pudesse aqui, eu poderia lembrar para você, quando o povo de Israel entra na terra de Canaã, especialmente na cidade de Jericó,
eles são orientados pelo próprio Deus a acabar com todos os seus inimigos. Mais à frente, acontece uma guerra santa contra o próprio povo, porque a guerra santa às vezes se voltava contra o próprio povo de Deus. Lembra de Acã? Josué capítulo 7? Ele pega os despojos da guerra contra Jericó, guarda na tenda dele. E Deus já havia dito para que ninguém pegasse despojo nenhum na guerra santa. O despojo é aquilo que sobra na batalha e que é precioso e valioso para o inimigo. Ele pega uma capa, ouro e prata. Deus então diz para o povo: olha, vocês perderam na batalha de Ai, porque alguém do povo escondeu o que não deveria ter pegado. Sabe o que acontece com aquela família? Eles são apedrejados. A sua família e os seus bens são apedrejados até a morte. Para lembrar o povo que na Terra Santa não é a causa deles que está sendo defendida, é o justo juízo de Deus. Na Guerra Santa, o povo nem podia pegar esses despojos. Você viu que a gente, ao ler o texto, diz para Deus, eles não tocavam naqueles despojos. Para lembrar, portanto, que o que temos aqui é o povo sendo autorizado a sentenciar o juízo de Deus em nome do próprio Deus. A segunda questão que a gente precisa guardar sobre a Guerra Santa é essa daí. A Guerra Santa não acontece mais hoje em dia e não faz parte do chamado cristão. Eu sei que a gente cantou essa manhã, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Mas calma aí, nós não estamos cantando isso na perspectiva da Guerra Santa. Por que essa guerra não se aplica mais a nós? A Guerra Santa não é uma prática universal nem em toda a Bíblia. Você vai encontrar ela especialmente no Antigo Testamento e quase que exclusivamente na era mosaica da história da redenção. Mais do que isso, o que está acontecendo hoje em Israel não é uma guerra santa. É bom dizer isso, tá bom? Não é uma guerra santa. As guerras santas acabaram no período da história da redenção do povo do Velho Testamento. Nós não temos mais hoje autorização para fazer algo parecido com o que eles faziam, nem sequer perto daquilo. Eu já deixei claro aqui no início do culto que nós condenamos as ações inaceitáveis, bárbaras do grupo Hamas contra a nação de Israel. Já deixei claro aqui que nós não temos um conflito ali entre palestinos e judeus. Israel está defendendo-se contra uma organização terrorista. Trata-se, portanto, de terrorismo da pior espécie. E me parece que o povo judeu tem o direito legítimo de se defender. Nós devemos orar pela paz daquela região, mas não confundir o que está acontecendo ali com guerra santa. Por que então não temos guerra santa hoje em dia? Por que cristãos não são chamados para se tornar uma espécie de Hezbollah, Hamas ou Jihad evangélico? Olha, nós não somos autorizados pela Bíblia a pegar espadas e dizer aos nossos vizinhos ou amigos não crentes, ou eles se convertem ou morrerão. Nenhum de nós vai fazer isso, né, irmãos? Por favor. Lembra que Jesus repreende Tiago e João em Lucas 9, porque eles querem que fogo do céu caia sobre a cabeça dos samaritanos. Lembra disso? Porque eles tinham recebido mal Jesus. Essa moda não deve ser reproduzida por nós. Não temos autorização para realizar tal coisa na era atual. Por quê? Não porque a Guerra Santa fosse errada no seu contexto original, ou porque ela é um procedimento subcristão. Discípulos de Jesus estão acima disso. Não é essa a motivação, não é essa a explicação. Segunda explicação errada, não é porque a Guerra Santa é anacrônica e fora de moda. Muitas falam assim que essa é uma prática bárbara,
não civilizada. Nós somos modernos e civilizados. Por isso, a Guerra Santa não se aplica a nós. Mentira. Mentira. A gente não é nada moderninho, civilizado, coisa nenhuma. Dá uma olhada para a história da humanidade. 2 grandes guerras mundiais. Agora tem guerra na Ucrânia e em Israel. Que civilização é essa que a gente está dizendo que existe? E as guerras nascem dos conflitos no nosso coração, que é o mundo diabo. É porque a gente deseja e briga e tem conflito com o nosso próximo. Lembra, portanto, que não é por causa da condição mais civilizada que temos que a guerra não se aplica a nós. Até porque basta ler o jornal e você vai perceber que nós não somos tão civilizados assim. Recentemente, alguns médicos foram confundidos com milicianos e mortos de maneira bárbara na cidade do Rio de Janeiro. Cadê a nossa suposta civilização? Cadê? Então não é esse o motivo da gente não ter guerra santa hoje em dia. Não tem a ver com o fato de a gente se comparar com o verdadeiramente e achar que a gente é melhor do que aquela gente. Talvez eu vou dizer isso aqui com todo carinho, muita gente hoje talvez esteja até achando, inclinado a ir nessa direção. Então qual é a razão, irmãos? Qual é a razão? Abandonamos a Guerra Santa porque vivemos uma época diferente da história da redenção. Vivemos na era da infusão da graça de Deus, onde nossas armas são agora espirituais. E derrotamos os inimigos de Deus ao vê-los transformados em amigos de Deus pelo poder do Evangelho. Não é que a gente não use arma. Nossa arma agora é espiritual. Para usar aqui a expressão do Ian Duggins, que é muito apropriada, ele disse assim: agora lutamos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que ao invés de transformar inimigos em corpos mortos, pode transformar pecadores mortos em santos vivos. Você entendeu? Agora as nossas armas são a oração, a palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus ilumine a mente e o coração dos nossos amigos, inimigos e vizinhos. Não temos mais a autorização nesse período da história da redenção de voltar a usar aquilo que se usava no Velho Testamento para denunciar ou para proclamar o juízo de Deus. Entretanto, eu queria fazer um ponto aqui importante. A prática da Guerra Santa do Antigo Testamento, no tempo do Império Persa, funcionava também como um prenúncio do juízo final. Aqui um ponto importante. A gente deve ser advertido no tempo atual de que homens e mulheres não podem abusar da graça e da misericórdia de Deus, irmãos. Embora a Guerra Santa não esteja ultrapassada, ela não se aplica mais hoje, mas ela está suspensa temporariamente. Haverá um dia em que o justo juízo de Deus será declarado sobre toda a terra. Cada um de nós dará conta de si mesmo para Deus. Não se engane, a mensagem do Evangelho é: fujam da ira vindoura, fujam da ira vindoura, fujam. Deus há de chamar a responsabilidade cada um de nós. Queiram os homens levar isso a sério ou não, as guerras santas do Velho Testamento apontam para o justo juízo de Deus, que alcançará inevitavelmente todos nós. Todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. E não nos enganemos com esse aspecto. Sua vida e a minha está caminhando para esse dia, está se esgotando para essa direção. E portanto a gente precisa entender esse aspecto da Guerra Santa para não confundir o que está acontecendo lá no livro de Esther com o tempo atual e com o chamado da igreja para o tempo presente. Isso me leva ao meu segundo ponto da exposição:
A reviravolta também é nos dada, além de detalhes, ela também passa a ser celebrada. No final do capítulo 9, além de detalhar para a gente essa reviravolta, ajuda também a gente a perceber que a vitória não é suficiente. A vitória deve ser celebrada. Irmãos, o livro de Esther termina com essa nova festa que passa agora a fazer parte do calendário judaico. Deixa eu abrir meu coração para dizer o seguinte: nós no Brasil gostamos de futebol. Todo mundo aqui gosta de futebol, em geral o brasileiro gosta de futebol. Não basta para a gente o nosso time ganhar. Depois que o time ganha, a gente tem que celebrar, tem que fazer comemoração. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu estou tão acostumado a comemorar, que meu time está indo bem agora. O Botafogo está derrotando todos os seus inimigos, é isso? E o meu coração está em paz, não tem time que nos derruba. Imagine que a gente vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Já estou aqui profetizando. Imagina como é que vai ser a comemoração, porque ganharemos o campeonato depois de 28 anos sem o Campeonato Brasileiro no nosso currículo. Você entende o que eu estou dizendo? O futebol promove para a gente esse ambiente da comemoração após a vitória. Olha, o alarido, o brado de vitória, é também uma parte importante da Guerra Santa. Se você olhar para a Bíblia, toda vez que o povo era levado a batalhar numa Guerra Santa, Deus levava o povo a reconhecer, a louvar, a exaltar a Deus pela vitória conquistada e o descanso recebido. A gente vai ver isso, por exemplo, quando os egípcios são enterrados no Mar Vermelho. Moisés conduz o povo a uma canção de louvor, Êxodo 15. Quando Débora vence Jabim, rei de Canaã, o povo louva a Deus com ações de graça, Juízes capítulo 5. Você pode ver vários salmos da Bíblia que falam exatamente sobre essa celebração, esse brado de vitória que deve acompanhar a vitória de uma guerra santa. Por exemplo, irmãos, em alguns poucos casos, essa vitória deveria vir acompanhada de uma celebração permanente. O caso mais emblemático é a Páscoa. Olha, lembra que a Páscoa é uma celebração que foi dada pelo próprio Deus, dizendo para o povo o seguinte: lembrem a vocês e aos filhos de vocês a proteção divina durante a última praga e também a libertação do Egito. Êxodo 12. Lembra aquela última praga em que o anjo da morte passava entre o povo e as casas que tinham nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, o anjo da morte passava por cima. E essa expressão, Páscoa, passar por cima. Páscoa é passar por cima. E onde não encontrava o sangue, ele ia lá e matava os primogênitos. O anjo do Senhor realizava o juízo dele, e o povo era poupado porque havia observado a palavra de Deus. Muito parecido com o que a gente vive hoje em dia, né, irmãos? O sangue do cordeiro que nos protege da ira divina. O ponto é, essa festa deveria ser perpetuada pelo povo. O povo, então, todo ano tinha que lembrar dessa celebração, dessa vitória, ao sair do êxodo e ao ser poupado pelo sangue do cordeiro. No livro de Esther, nós temos uma ordem também para celebrar perpetuamente a vitória dos judeus sobre os seus inimigos. Acompanhe comigo, verso 17 até o verso de número 22, depois o verso de número 28. Veja comigo como é que essa festa é estabelecida aqui. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, verso 17. No dia 14, descansaram e o fizeram um dia de banquete e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram no dia 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e o fizeram um dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas
vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar o dia de alegria e dia de banquetes, dia de festa e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar, o dia 15 do mês, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Veja o verso 28 ainda. E que esses dias, os dias de festa, seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, e em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Só para dar essa informação e curiosidade aqui, a festa de Purim traz à memória, então, o dia em que os judeus tiveram descanso dos seus inimigos, a tristeza foi transformada em alegria, o lamento deles em celebração. Essa foto aí representa um pouco como é que esse costume é observado pelos judeus até hoje. Só para você ter essa informação, essa é uma das festas mais importantes do calendário judaico, junto à festa dos tabernáculos, a Páscoa e a festa de Purim. Purim é uma referência ao dia em que Amã fez a escolha pela data para matar os judeus. Purim significa sorte ou sorteio. A festa hoje é observada pelos judeus, antecedida por um jejum. Eles fazem um jejum de 24 horas, lembrando o jejum que Esther havia estabelecido. O nome da festa então é sorte ou sorteio, que se refere a esse dia da escolha de Amã, porque Deus mudou a sorte do seu povo. Tem muita comida, né? Que nem dia de junta panela aqui na igreja. Muita comida, muita alegria e muita dança. A parte da dança a gente tem mais dificuldade, né? Só curiosidade, porque nesse doce que está ali, tem um doce ali, sabe qual é o nome desse doce? Orelha de Amã. Olha, eles comem a orelha de Amã. Foi introduzido mais tardiamente na festa, mas é uma referência ao fato de que aquele inimigo agora foi destruído e vencido. Orelha de Amã. Tem uma outra coisa interessante. Você está vendo que tem ali uma máscara. Está dando para ver uma máscara? A máscara é que as crianças em geral se vestem com máscaras nessa dia de festa, para lembrar que durante o livro de Esther, Deus está oculto, trabalhando no meio da confusão a favor do seu povo. E uma terceira coisa interessante: durante toda a festa eles leem o livro de Esther. Você viu que tem ali uma matraca, ali amarela e vermelha, uma matraca. Toda vez que o nome Amã é lido no texto, todo mundo roda a matraca. Eu pensei em trazer uma matraca para cada um de nós aqui. Estou brincando, irmãos. Mas a ideia é você celebrar, trazendo à memória o que Deus fez naquele período a favor do seu povo. Lembre de uma coisa interessante: ao olhar o relato da celebração dessa festa de Purim, há algumas coisas que chamam muito a atenção, tá, irmãos? Eu queria chamar a sua atenção para elas também. A primeira delas é que você vai ver tudo muito horizontal nessa festa. O que eu chamo de horizontal? Os aspectos horizontais da festa significam dizer o seguinte: quem ordena essa festa, quem ordena a celebração, é Esther e Mordecai, e não Deus. Verso 29 e verso 20. Quem declara que a festa deve ser celebrada são Mordecai e Esther, não o próprio Deus. Segunda coisa interessante: não há qualquer instrução na festa para que o povo louve a Deus pelo livramento concedido. Não há nenhuma instrução para que eles lembrem os filhos deles quanto à fidelidade de Deus. Parece que a celebração não tem
essa está errada? Não. Mas ela revela uma visão daqueles judeus da época do Império Persa. Eles já não estavam mais conectando as celebrações e as festas da vida deles com a própria pessoa de Deus. Deixa eu fazer aqui uma observação. Nós somos muitas vezes tentados a fazer o mesmo. Como é que a gente pode celebrar, irmãos, o nosso aniversário sem oferecer gratidão a Deus pelo que Ele tem feito por nós? Como é que a gente pode celebrar Natal, Ano Novo, Páscoa, ficando restrito apenas a comer, festejar, dar presentes, sem encontrar tempo para louvar e engrandecer a Deus, a quem a gratidão é devida? Não me entenda mal, não há nada de errado em comer e se alegrar na companhia de gente que a gente ama, mas onde a graça de Deus é verdadeiramente experimentada, brota no nosso coração gratidão a Deus e louvor a Ele. Olha, quem é gratuitamente perdoado se consagra livre e voluntariamente ao serviço de Cristo. Quem foi comprado por Cristo deve pensar diariamente que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo. Às vezes esse elemento aqui de ausência da referência a Deus revela muito como é que operava o povo judeu naquela época. Talvez tenha uma pista. Você veja que eu coloquei ali, entre aspas, a ideia de horizontal. Eu botei entre aspas também a ideia de nenhuma referência a Deus, porque há quem enxergue uma referência sutil a Deus. Eu vou mostrar para você rapidamente isso nos versos 24 e 25. 24 e 25. Porque olha só como é que Mordecai declara de maneira direta o conteúdo dessa festa. Diz assim o verso 24: porque Amã, filho de Amedato, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado burro, isto é, sortes, para assolar e destruir. Mas tendo exterido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Nota que no verso 25, ele dá uma informação que é: Esther vai perante o rei, e o rei ordena por cartas. Olha aí, só aconteceu na história. Olha aí o que aconteceu na história. Aconteceu exatamente assim? Foi o rei que ordenou por carta que de fato a coisa seria revertida? Não. Quem escreve o édito primeiro é Mordecai. E o rei dá para ele o anel para ele poder selar. Então a primeira interpretação possível é que Mordecai está colocando no crédito de Assuero coisas que na verdade ele não fez, para dar a entender que o rei Assuero foi alguém que de verdade promoveu o bem-estar do povo judeu. Essa é uma possibilidade. Mas há uma segunda possibilidade que talvez seja mais interessante. É que você notou que quando ele fala rei, ele não dá o nome desse rei. Quem é esse rei? Quem é esse rei? Todo mundo ao ler acharia que era o rei Assuero. Entretanto, ele pode estar dando uma informação aqui velada. Não é uma referência ao rei Assuero que ele está fazendo ao se reportar ao rei. Na verdade, ao usar a palavra rei, ele estaria falando de um outro rei. O rei que mudou o curso da história e salvou o povo judeu. Foi o grande rei, o próprio Deus, que colocou o mundo de cabeça para baixo, mudando a história e a sorte dos judeus. Então ele usa essa expressão no verso 25. Esther tendo ido perante o rei, esse rei aí, que ordena por cartas, é na verdade o nosso Deus. Lembra que nos pergaminhos dele, os decretos são irrevogáveis. É ele quem está agindo de uma maneira misteriosa para avançar na direção de preservar o seu povo. Ele é o Deus que trabalha no meio da confusão.
Isso, portanto, é o elemento que chama a atenção no estabelecimento dessa festa. É uma festa que os judeus passam a lembrar, rememorando então aquilo que acontece nesse período da sua história. Última parte do texto, capítulo 10, verso 1 ao verso 3, lembra para nós que essa reviravolta deve ser também considerada numa perspectiva correta. Esses versos finais do capítulo 10 têm sido considerados por muita gente como um texto meio desajeitado, um texto que tem um gosto meio amargo. Parece que tudo fica por dantes no quartel de Abrantes. Já ouviu essa expressão? Tudo como dantes no quartel de Abrantes, é o que parece acontecer nessa reta final do texto. Veja o que aparece para nós, versos de 1 a 3. Depois disso, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais altos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estamos escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. E termina assim o livro de Esther com a palavra raça. Olha, o que está acontecendo então nessa parte final da narrativa do livro de Esther? Olha, mostrando para nós o seguinte, irmãos, que a grande reviravolta do livro de Esther não é tão grande assim. Por que, pastor? Afinal de contas, muita coisa permaneceu no mesmo lugar. Por exemplo, Assuero. Assuero continua sendo poderoso. Olha, parece que tudo é mexido a uma grande reviravolta, no final fica tudo meio nas suas devidas posições. Deixa eu dar para vocês alguns dados. Por exemplo, ele começa a estabelecer impostos. Lá em Esther 2,18, ele havia suspendido os impostos, agora ele impõe impostos. Negócio de governante mesmo, né? O governante gosta de ter dinheiro no bolso da população, dos seus súditos. Você acha que esse negócio de correr atrás de aumento da carga tributária é novidade? Não é. Dá uma olhada para a Bíblia. Assuero, logo que termina o problema lá, ele bota imposto para o povo. Então dá uma reviravolta, mas essa reviravolta é negativa. Tudo que é suspenso agora volta a acontecer. E olha, não há nenhuma informação no texto de que ele está levantando esses impostos para ajudar o povo. Pelo que parece, ele quer repor no caixa do império os 10 mil talentos de prata que ele perdeu, porque Amã não deu para ele dinheiro, afinal de contas. Ele não está preocupado com a educação, não está preocupado com a saúde, com o transporte público lá no império de Assuero. Ele quer, na verdade, contemplar os caprichos e os desejos do próprio rei. Ele podia ter pego 2 sofás de ouro e derretido. Lembra da festa que ele tinha sofá de ouro? Não derreteu, pediu mais dinheiro para o povo. Talvez para até criar mais sofás. Você reclama que a presidência da República desse país gasta um dinheiro com viagens pelo mundo? Não se impressione tanto. Assuero já fazia a mesma coisa lá no Império Persa. Veja, os judeus descansaram dos seus inimigos, descansaram. Mas, exceto um, o rei Assuero. Veja então que não é tão, a reviravolta não é tão assim, não. Foi insensível a diferença desse rei que permitiu que o edito de Amã fosse promulgado. Amã recebe o que merecia, Deus livre o seu povo, mas o rei permanece intocado. Toda vitória no império é sempre uma vitória parcial. Toda vitória no império nunca é a revolução e a revolta, a reviravolta final. Lembre de uma coisa, irmãos. Temos a boa notícia aqui, né? A boa notícia de que Mordecai vai ocupar
o lugar de Amã. Ele vai agora procurar o bem-estar do seu povo, trabalhar pela prosperidade da sua raça. Mas é verdade também que muita coisa permanece no seu mesmo lugar. Eu então termino a exposição fazendo essa última afirmação. Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem iguais no império de Assur. Lembra de uma coisa, quanto mais as coisas mudam no nosso mundo, mais elas permanecem praticamente iguais. Porque essas grandes reviravoltas não são tão grandes assim. Isso me leva a aplicar o texto, eu termino aplicando. Permita-me fazer duas aplicações. Olhar para o encerramento do livro de Esther é trazer à nossa memória duas grandes verdades, irmãos. A primeira, lembrar que a nossa plena redenção em Cristo é a maior de todas as reviravoltas que já aconteceu e jamais acontecerá igual na história da humanidade. O que eu estou dizendo com isso? A festa de Purim é mais do que a lembrança de que Deus é habilidoso e sábio para agir de forma oculta para o meio do seu povo. A festa de Purim aponta para uma libertação maior e definitiva. Que libertação maior e definitiva é essa? O que está sendo prenunciado, mas não realizado de forma completa ao celebrar a festa de Purim? Primeiro, é a lembrança do juízo divino sobre os homens impenitentes, mas é também a prefiguração da total libertação do povo de Deus. Que libertação é essa, irmãos? Para usar aqui essa metáfora, no livro de Esther, o mar é agitado e temporariamente acalmado pela graça e pela providência de Deus. Mas o mar ainda não é totalmente sossegado durante o período da história de Esther. O mar vai ser totalmente sossegado quando alguém muito maior do que Mordecai vier para acalmar a maldade de uma vez por todas, proclamando a paz total e definitiva para a humanidade. Esse que é muito maior do que Mordecai é o príncipe da paz. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele fez isto destruindo a nossa inimizade para com Deus. Bota uma coisa no seu coração e na sua cabeça: não há paz entre os homens enquanto não houver paz dos homens para com Deus. Não adianta a gente ficar falando de paz quando o coração dos ímpios é um mar agitado, que só sai deles lodo e lama. Não há como o homem experimentar paz total e definitiva fora do Senhor Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz que une amalequitas e judeus, palestinos e judeus, judeus e gentios. A que preço? Qual foi o preço que ele pagou para conceder paz a nós? A paz concedida a nós custou nada mais e nada menos do que a declaração de guerra santa de Deus o Pai contra o seu Filho. Amados, na cruz do Calvário, Deus o Pai colocou sobre o seu Filho Jesus a culpa de todos os pecados daqueles que se tornariam seu povo. Para pensar uma coisa: toda feiura, toda dor, toda angústia, todo o sofrimento de todas as guerras santas foram concentradas em 6 horas de trevas espessas, de terrível agonia intensa na cruz do Calvário. Ele foi pendurado, exposto à vergonha cósmica,
como a mãe e seus filhos. Cristo foi pendurado no madeiro como sinal máximo da maldição do justo juízo de Deus. Ele suporta essa maldição sobre si mesmo. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter paz, por meio da justiça dele, ter descanso de toda a culpa, de todo o pecado, com acesso à presença vivificadora de Deus. Amado, essa é a grande revolta. Essa é a grande reviravolta. Não há nenhuma outra sequer parecida com essa. E a história de Esther aponta para essa grande reviravolta, que nos enche de esperança para o futuro que ele tem reservado para nós. Leia esse texto aí, não, que bom som. Vamos lá. Nós igualmente teremos em nossos filhos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, com paciência. Amados, que mensagem boa para a gente ter nessa manhã. Lembrar que essa grande reviravolta na cruz do Calvário nos dá esperança de que a gente aguarda o dia em que ele virá para resolver definitivamente o mal que ainda existe sobre o mundo. Deixa eu ler para você, e eu vou fazer isso. Mateus capítulo 24, do verso 3 ao verso 14. Sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus sentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por si multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Verso 29 ao verso 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Maranata, vem Senhor Jesus. Eu e você só estamos preparados para enfrentar esse dia, porque somos cobertos pela justiça de Deus em Cristo. Espero de verdade que ao ler esse texto você não se amedronte, mas seu coração esteja posto em Cristo. Essa é a primeira aplicação desse texto. A grande reviravolta da nossa plena redenção em Cristo é a maior de todas elas. Eu faço uma segunda aplicação e termino o sermão com ela. Lembre também de
de celebrar com alegria a festa da nossa redenção, a maior de todas as reviravoltas. Amados, entender esse perdão que Cristo nos oferece gratuitamente deveria fazer uma grande diferença em nossa vida. Deixa eu dizer isso para você. Agora eu e você temos paz com Deus. Se eu estou na igreja pentecostal nessa hora, a igreja vem abaixo. Aqui fica todo mundo assim. Vai ser para o Senhor. Eles falam para Deus. Amado, eu e você temos uma paz que é superior a qualquer paz que esse mundo possa oferecer. Paz que está em Cristo, depende dele, daquele que está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Aquele que busca o nosso bem e a nossa prosperidade, já que nós somos co-herdeiros com ele. Lamento dizer isso. Muitas vezes encaramos a vida perdendo de vista essas coisas. Nossas celebrações são frias, previsíveis, vazias, mecânicas, sem alegria, porque não fazem menção a Deus, que a nossa esperança está. Mas às vezes estamos mais preocupados com outras coisas, tão pouco importantes, circunstâncias visíveis, que abalam o nosso coração e nos fazem perder de vista que o nosso Cristo, o nosso general, o Senhor das nossas vidas está agora entronizado nos céus, à destra do Pai, intercedendo pelo seu povo. Você quer algo maior do que isso? Não existe. Estar nessa posição deveria ser motivo de profunda alegria no nosso coração. Olha, se a festa de Purim era digna de ser celebrada anualmente como um lembrete da intervenção de Deus na história, quanto mais deveriam celebrar aqueles que compreendem a maior de todas as revelações. Acompanhe comigo o raciocínio. Nós não deveríamos estar de joelhos diante de Deus, não simplesmente agradecendo que a vida foi boa para nós esse ano, se é que ela foi, mas agradecendo pelo fato de que a morte foi transformada em vida para nós em Cristo. A encarnação do Verbo trouxe luz a esse mundo, uma luz que nunca pode se apagar. Por meio da morte dele e da ressurreição dele, a paz foi efetivamente dada a nós. Uma paz que uma circunstância nessa vida pode mudar para melhor ou para pior. Mas em Cristo a gente tem descanso de tudo, da nossa culpa, do medo, da condenação, das nossas tentativas de obter o favor de Deus por meio do nosso esforço. Descansamos na justiça dele, dada a nós pela sua graça. Olha, não há nada de errado, como eu já falei, em dar presentes, decorar a casa no Natal, comer ovos de Páscoa na Páscoa, desfrutar rabanada, pernil, almoçar junto à panela. Não me engana mal. Nós queremos celebrar a vontade de Deus com boa comida, com boa companhia. Vamos convidar amigos, vizinhos, para compartilhar com eles a mensagem salvadora do Evangelho. Mas que a gente nunca se canse de celebrar com alegria a nossa redenção. A morte e a ressurreição de Cristo. Sabedores que Ele vem novamente em sua vida. Olha, sabe que os puritanos, um grupo de cristãos da Igreja da Inglaterra, que existiu ali no final do século XVI, eles se recusavam a celebrar o Natal e a Páscoa anualmente. Eles não tinham isso no calendário deles. Não porque eles fossem contra a celebração, não era esse o problema,
A convicção deles era a seguinte: nós celebramos a maior de todas as reviravoltas a cada dia do Senhor, quando nos reunimos com o seu povo para adorá-lo. Para eles, todo domingo era Natal, todo domingo era Páscoa, todo domingo a gente lembra que nós fomos poupados da morte. Lembramos com alegria e celebramos com alegria a esperança e a certeza de vida eterna. Celebramos que Cristo transformou morte em vida, treva em luz, perspectiva de inferno em certeza de céu. Eu sei que no império dos dias de hoje, a gente está envolvido numa batalha ainda contra as forças do mal. Eu sei. Mas lembre de uma coisa, irmãos, nem sempre será assim. Nem sempre será assim. Haverá um dia, e faltam alguns poucos verões, alguns poucos invernos, um dia chegará, quando o nosso rei irá retornar, e os dias do império do mal acabarão para sempre. Nesse dia, a palavra do anjo da sétima trombeta se cumprirá. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Naquele dia eu e você nos prostraremos e proclamaremos diante do Senhor: digno é Deus, o Pai, e o Cordeiro que foi morto, por cujo sangue fomos redimidos para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. E toda a criação dirá amém. Dirá amém. Dirá amém. Dirá amém. Louvado seja o Senhor. É assim que termina o livro de Esther. É assim que somos lembrados a viver o tempo presente na mesma perspectiva. Quero convidar a você que está conosco nessa manhã e que pode participar do memorial do Senhor, que celebre conosco a maior de todas as reviravoltas, a nossa plena redenção. Em nome de Cristo, alimentemos a nossa vida e o nosso coração